Olá pessoal, vamos a mais um exercício de leis de Newton. Então nesse exercício vamos considerar a seguinte situação. Roberto, que está usando patins, empurra uma parede fazendo uma força de 30 newton sobre ela, como na figura. Então aqui o Roberto está empurrando a parede, uma força de 30 newtons. Vamos escrever aqui a força de Roberto sobre a parede, vou escrever assim, R sobre P, vale 30 newtons e aponta para a direita. Então, qual será, em módulo direção e sentido, a aceleração sofrida por Roberto, que tem massa igual a 60 kg? Vamos lá. No momento em que o Roberto empurra a parede, fazendo essa força de 30 newtons, pela terceira lei de Newton, a parede realiza uma força de 30 newtons sobre Roberto também. É o par de reação em relação à força que o Roberto está fazendo sobre a parede. Então, em outras palavras, temos uma força de reação da parede sobre Roberto. Vamos escrever assim, força da parede sobre Roberto, que também vale 30 newtons, só que ela atua no sentido contrário da força do Roberto sobre a parede. Então, o corpo do Roberto vai sofrer uma força para a esquerda no valor de 30 newtons. Então, se essa força é a força resultante sobre o Roberto, assumindo aqui que ele vai deslizar sobre os patins deles, então podemos usar pela segunda lei de Newton. Vamos concluir que a aceleração do Roberto vai ser dada pela força resultante sobre ele, sobre a massa. A força resultante sobre ele, então, vai ser de 30 newtons, divididos pela massa de 60 kg. Então, isso vai nos dar uma aceleração de 30 dividido por 60 é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que um newton é 1 kg metros por segundo ao quadrado. E essa aceleração é para a esquerda. Então, o módulo dessa aceleração é 0,5 metros por segundo ao quadrado, mas a direção é horizontal e sentido para a esquerda, porque ela vai ser na mesma direção desta força resultante que está agindo sobre o Roberto. Se você quiser colocar o sentido positivo do eixo X para a direita, se o seu eixo X for para a direita, você poderia escrever que a aceleração é menos 0,5 metros por segundo. Ao quadrado. Se você colocar o seu eixo X para a esquerda, você também tem essa liberdade de dizer que o eixo positivo é para a esquerda. Nesse caso, a aceleração seria de mais meio metro por segundo ao quadrado, nesse sentido para a esquerda. De qualquer maneira, interessa o sentido que você escolhe, a sua aceleração é para a esquerda, um módulo de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Obrigado e até a próxima.